Olá, tudo bem com você? Dando prosseguimento aqui à nossa série A Profecia, o que está acontecendo com o nosso mundo. Vamos agora começar a estudar algumas profecias. Não dá tempo de estudar todas elas, não teremos condições nessa série, mas veremos aqui algumas profecias muito especiais no livro de Apocalipse. Nós tivemos já a base, estudamos já nessa série quem é o autor das profecias, por que podemos confiar na Bíblia como a fonte dessas profecias, estudamos as profecias, não todas, mas algumas profecias do livro de Daniel. Vimos lá que Daniel 2, a estátua, o sonho do rei Nabucodonosor, constitui uma base bem interessante para começarmos a construir um raciocínio historicista, ou seja, aquele que vê o cumprimento das profecias ao longo da história. E o paralelismo entre as profecias, Daniel 2, 7, 8 e os demais capítulos, e depois veremos isso também aqui no Apocalipse, ele nos mostra que realmente há segurança em vermos como Deus realmente concedeu as profecias, e o historicismo é uma forma mais segura, mais lógica, mais coerente de ver o cumprimento dessas profecias, que, via de regra, começam com o tempo do profeta, avançam pela história e vão até o fim, ou seja, até a volta de Jesus. Esse é um padrão que nós percebemos claramente lá em Daniel. Vimos alguns símbolos que nos ajudarão muito agora no Apocalipse, ao entender as profecias do Apocalipse, como, por exemplo, o fato de que animais ou bestas, como veremos em Apocalipse, representam reinos, povos. Vimos também, por exemplo, que um dia profético equivale a um ano literal, portanto, quando vemos ali períodos como 2.300 anos, 1.260 anos, nós temos que entender aqueles dias como sendo anos realmente. Então, essas chaves de interpretação que estão na própria Bíblia nos ajudam, são muito úteis para a nossa compreensão dos códigos, digamos assim, dos símbolos que estão ali nos textos proféticos. Veremos vários desses símbolos também no Apocalipse agora. Quando chegarmos ao Apocalipse 13, veremos duas bestas enigmáticas, veremos também uma mulher misteriosa, vestida de sol, e o papel dela nas profecias, dragão no Apocalipse, enfim. São todos símbolos cuja interpretação está contida no próprio livro do Apocalipse, ou então em livros anteriores do Antigo Testamento, do Novo Testamento. A chave está na própria Bíblia. Esse é um resumo. Por isso que é importante realmente nós estudarmos a Bíblia com seriedade, com atenção. Nós vimos, por exemplo, no capítulo 8, como uma interpretação mal feita pode levar a uma ideia totalmente equivocada, como foi o caso de alguns que aplicaram às torres gêmeas do World Trade Center a quebra dos 2 chifres do carneiro. Já falei sobre isso. E no Apocalipse não é diferente. Há muitas ideias estranhas circulando por aí que se originam de uma má interpretação de um texto fora de contexto que acaba gerando um pretexto para falsas ideias, e infelizmente essas ideias acabam sendo sensacionalistas e se espalham pelas redes sociais, trazendo confusão à mente das pessoas. O tema de hoje é Apocalipse capítulo 11. Nós veremos aqui uma besta misteriosa que surge do abismo. Antes, porém, eu quero te indicar mais um livro. Eu já indiquei um livro desse autor aqui, o pastor e historiador Mervyn Maxwell. Quando falamos sobre Daniel, eu indiquei para você Uma Nova Era segundo as profecias de Daniel. E agora quero lhe recomendar o livro do mesmo autor, só que Uma Nova Era segundo as profecias do Apocalipse. Uma obra tremenda, uma análise capítulo por capítulo do livro de Apocalipse, e eu tenho certeza que você vai apreciar a leitura e o estudo desse material. Também é impresso e comercializado, distribuído pela Casa Publicadora Brasileira, cujo site está aparecendo aqui na tela nesse momento, cpb.com.br. Uma obra que realmente vale a pena ter na sua biblioteca e estudar. Muito bem, Apocalipse capítulo 11, nós vamos ler apenas os versos 3 a 13, para que possamos entender alguma coisa sobre essa besta misteriosa que surge do abismo. Se você tem a sua Bíblia aí à mão, perto de você, eu quero convidá-lo a ler comigo esses versos aqui do capítulo 11, ok? Começando pelo verso 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Você já conhece esse período, que lá em Daniel é descrito como sendo um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Depois aparecerá novamente Apocalipse como 42 meses, é o mesmo período, 1260 anos. Daqui a pouquinho eu vou recapitular com você a que se referem esses anos aqui. Então,
Darei às minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Você já sabe que dia equivale a ano em profecia. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, contra as duas testemunhas, e as vencerá, e matará. E o seu cadáver, o cadáver delas, ficará estirado na praça da grande cidade que, espiritualmente ou simbolicamente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas, que por 3 dias e meio, você já sabe que são 3 anos e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles, nos cadáveres das testemunhas, penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Vários elementos aqui simbólicos aparecem nessa profecia, como vai acontecer também quando estudarmos Apocalipse 12, 13, 14, enfim. E nós precisamos estudar isso, como eu disse, à luz do contexto bíblico. Só para recordar, quando estudamos capítulos 7 e 8 de Daniel, nós vimos ali uma sucessão de impérios, você deve se lembrar, e no fim da profecia, Daniel fica espantado, especialmente com um animal terrível e espantoso, cujos dentes eram de ferro. Era um animal que, em certo momento, passa a perseguir o povo de Deus. Desse animal surge um chifre pequeno que depois cresce, torna-se poderoso, lembra disso? Esse chifre tem uma boca que profere blasfêmias, arrogâncias contra Deus, e inclusive lá em Daniel 7:25 é dito que esse poder, representado pela ponta pequena, ele se atreveu inclusive a mudar os tempos e a lei de Deus, mudando os mandamentos da lei de Deus, alguns deles. Enfim, um poder perseguidor, um poder blasfemo, um poder que assume para si prerrogativas divinas, como o ato de perdoar pecados. Nós vimos que esse poder usurpou o tamid, ou seja, a mediação de Cristo no santuário celestial. Ele tentou atrair para si essa obra de perdoar, de interceder. Enfim, nós veremos depois esse elemento, a ponta pequena, apresentado aqui no Apocalipse como um outro símbolo, mas você vai perceber que a obra desse poder é exatamente a mesma. Mas voltando aqui a Apocalipse capítulo 11, nós vemos então algumas coisas interessantes. Eu vou apresentar aqui para você por meio dessa apresentação em preze. Eu vou deixar na descrição deste vídeo 2 coisas. Primeiro, uma palestra mais ampla, mais detalhada sobre Apocalipse 11, que eu mesmo apresentei um tempo atrás. Eu vou deixar aqui na descrição se você depois quiser assistir. E deixarei também o link desta apresentação aqui em preze para que você possa depois conferir as datas, as informações, ler com mais calma tudo isso aqui, tá bem? 1260 anos pregando com pano de saco. O que significa isso? Vestir-se de pano de saco naqueles tempos bíblicos representava luto, representava humilhação. Portanto, essas 2 testemunhas que estão profetizando vestidas assim, isso quer dizer que elas estavam sendo realmente passando por uma fase muito complicada. Elas estavam pregando, profetizando humilhadas, se sentindo em luto, na verdade, né? Então, veja, Apocalipse 12, 6 e 14 são textos que mencionam também esse período de 1260 anos, que nós já sabemos, porque estudamos em Daniel, correspondem àquela fase em que a igreja oficial romana teve autoridade para perseguir
prender e até matar aqueles que se opunham às suas ideias, seus dogmas. Esse período começa em 538 depois de Cristo, quando Justiniano permite então a igreja oficial perseguir, dá autoridade, poderes próprios do Estado para essa igreja. Depois esse período chega a 1798, quando o Papa Pio VI é preso por Berthier, o general de Napoleão Bonaparte. Então essa ferida mortal, nós veremos isso no capítulo 13, esse golpe mortal que parecia extinguiria realmente a igreja romana, ele foi duro, né? E ele encerra então esse período de 1260 anos de perseguição, de prisões e de morte. Por isso que as duas testemunhas, já vamos saber quem são elas, nesse período aqui, elas estão pregando, profetizando, realmente vestidas de pano de saco, tristeza, luto, humilhação. Você já vai entender bem o que significa isso. Eu recomendei no começo dessa série o livro O Grande Conflito, de Ellen White. E eu quero ler um trecho aqui para você da página 267, em que a autora diz o seguinte: relativamente às duas testemunhas declara mais o profeta. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus, de toda a terra. Tua palavra, diz o salmista, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. As duas testemunhas representam as Escrituras do Antigo e Novo Testamentos. Portanto, fica bem claro que, como essas duas testemunhas também são comparadas a duas lâmpadas, dois castiçais, e na Bíblia, a Bíblia é chamada de lâmpada, nós entendemos então como sendo o Antigo e o Novo Testamentos, essas duas testemunhas que estão profetizando e pregando. A pregação delas foi difícil, por quê? Veja mais aqui na página 267 ainda o que Ellen White escreveu. Durante a maior parte desse período, 1260 anos, as testemunhas de Deus, Antigo e Novo Testamentos, permaneceram em estado de obscuridade. O poder papal procurava ocultar do povo a palavra da verdade e colocar diante dele testemunhas falsas para contradizerem o testemunho daquela. Quando a Bíblia foi proscrita pela autoridade religiosa e secular, quando o seu testemunho foi pervertido, fazendo homens e demônios todos os esforços para descobrir como desviar dela o espírito do povo, quando os que ousavam proclamar suas sagradas verdades eram perseguidos, traídos, torturados, sepultados nas celas das masmorras, martirizados por sua fé ou obrigados a fugir para a fortaleza das montanhas e para as covas e cavernas da terra, então profetizavam as fiéis testemunhas vestidas de saco. Então você percebe que o texto se refere a uma fase de perseguição, de dificuldades para a pregação do Evangelho, e quando falamos disso nos lembramos, por exemplo, dos valdenses, aquele povo fiel que se escondia nas montanhas do Piemonte, na Itália, e que pregava o Evangelho, pregava a Bíblia Sagrada de maneira bem complicada. Eles escondiam trechos da Bíblia que eles copiavam à mão, iam às feiras, aos comércios ali, e quando encontravam uma pessoa sincera, que queria realmente aprender da Bíblia, eles então davam essas páginas para essas pessoas, sob risco de morte. Então realmente não foi uma fase muito fácil, pelo contrário, pregar o Evangelho, disseminar a Bíblia Sagrada que estava proibida, era um ato de muita coragem, e realmente pensar nisso nos faz realmente entender que profetizar nessa fase era como vestir pano de saco, pela humilhação, pela perseguição, pelas dificuldades. Bem, como a besta de Apocalipse 13, nós vamos ver isso mais adiante, ela sofre uma ferida mortal em 1798, ela se torna indisponível para ser usada pelo inimigo de Deus, o que ele faz então? Ele passa a utilizar um outro poder. Apocalipse 11, versos 7 e 8, nós lemos ali, ele fala de uma besta que emerge do abismo. E ele identifica essa besta, curiosamente, com duas cidades, digamos assim, né? Primeiro com, na verdade, um império, depois com uma cidade, Egito e Sodoma. Nós sabemos que ambos não mais existiam como império, Egito não era mais um império, e Sodoma sequer existia porque havia sido destruída lá pelo fogo do céu. Muito tempo antes desse texto aqui ser escrito, por volta do ano 100 depois de Cristo, por João, o discípulo João. Bem, por que espiritualmente essa cidade onde foram perseguidas duramente as testemunhas, a Bíblia Sagrada foi perseguida, e era identificada espiritualmente com Egito e com Sodoma? Note que lá em Êxodo capítulo 5, verso 2, a gente encontra o relato em que Moisés foi comunicar ao faraó
pedir a Faraó que permitisse que o povo de Deus fosse para o deserto, porque isso era uma determinação de Deus. Qual foi a resposta de Faraó? Eu não conheço esse Deus, não quero nem saber desse Deus. Então, ali nós vemos uma atitude ateísta arrogante, talvez a primeira manifestação aberta de um ateísmo arrogante por parte de um governante, quando o Faraó rejeita completamente o Deus de Israel e o nega. Pois bem, essa cidade em Apocalipse 11 é identificada com o Egito, portanto, identificada com o ateísmo que renega a Deus diretamente. Mas também é identificada com Sodoma, que na Bíblia simboliza, então, licenciosidade, moral baixa, enfim. Que cidade na história teve uma fase realmente de uma moral terrivelmente baixa, licenciosidade, desprezo para com os valores bíblicos e também negação aberta de Deus, um ateísmo declarado? Olha só, Spirit of Prophecy, um livro também escrito por Ellen White. Nesse livro ela diz o seguinte, que o mesmo espírito mestre que incitou o massacre de São Bartolomeu também dirigiu as cenas da Revolução Francesa de 1789 a 1799. Veja aqui, bem pertinho ali do período do cumprimento dos 1260 anos. Satanás parecia triunfar. Não obstante o trabalho dos reformadores, ele tinha conseguido manter vastas multidões na ignorância a respeito de Deus e da sua palavra. Agora, ele apareceu com uma nova roupagem. Na França surgiu um poder ateu que declarou abertamente guerra contra a autoridade do céu. A fornicação foi sancionada por lei. Profanação e corrupção pareciam inundar a terra. O trabalho que o papado havia começado, o ateísmo concluiu. Retinha do povo as verdades da Bíblia, o outro ensinou a rejeitar tanto a Bíblia quanto seu autor. Veja que coisa, né? Mas talvez você pense, mas é apenas uma fonte, apenas uma autora? Bom, vamos então a outra fonte. Essa aqui é da Blackwood Magazine, de novembro de 1870, uma publicação secular, não religiosa, dizendo o seguinte: a França é o único estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus, e em cuja capital a população inteira dançou e cantou com alegria ao ouvir a declaração. Veja que cumprimento perfeito da profecia. Nós lemos aqui em Apocalipse 11 que quando as testemunhas, quando a Bíblia Sagrada foi morta, foi destruída, digamos assim, foi impedida de fazer sua obra, as pessoas daquela cidade identificada com o Egito e com Sodoma deram festa, se presentearam alegres, porque as testemunhas, os profetas de Deus, estavam silenciados, não mais apontavam seus pecados. A blasfêmia foi tão grande nesse período que eles chegaram a entronizar uma mulher, uma prostituta, em Notre Dame, na Catedral de Notre Dame, como sendo então a deusa da razão. O casamento passou a ser tido como um contrato transitório, ou seja, eles se casavam, se não desse certo, rompiam o contrato e partiam para outra. Eles tentaram mudar a semana da criação de 7 dias para uma semana de 10 dias. Foi um período realmente terrível de negação da palavra de Deus, das verdades divinas. Pouco tempo depois tiveram que voltar atrás e reinstituir a semana de 7 dias. Por quê? Porque as pessoas estavam ficando doentes, estavam passando mal em trabalhar um ciclo de 10 dias. Porque o ser humano foi criado para funcionar no ciclo de 7 dias. Eu vou te convidar a pesquisar algo sobre o ciclo circasseptano. Vou deixar aqui na descrição também um link para esse assunto, para você perceber como realmente nós estamos ligados à palavra de Deus, à criação de Deus, porque o nosso corpo funciona em ciclos de 7 dias. E a Terra, a vida na Terra, como nós cremos, foi criada nesse período de 6 dias com o descanso no 7º dia. Muito bem. Na França, revolucionária, então, tentaram banir a religião bíblica, tentaram destruir os valores bíblicos. Eu tive o privilégio de fazer uma série de pregações na Europa há 2 anos e, quando passei pela França, aproveitei para visitar a Catedral de Notre Dame. Ainda era possível visitá-la, porque aquele incêndio terrível não tinha acontecido, e ali eu fiz, então, esse pequeno vídeo que eu quero compartilhar com você. A Catedral de Notre Dame começou a ser construída em 1163, em estilo gótico, aqui em Paris, ladeada pelo rio Sena, e ela fica bem na Ilha da Cidade, na chamada Ilha da Cidade, que marca o começo da história aqui da cidade de Paris. Em 1793, os revolucionários da Revolução Francesa saquearam a igreja, depredaram boa parte dela e a transformaram em um depósito.
Algumas curiosidades relacionadas com a catedral são as seguintes. Em 1804, Napoleão Bonaparte foi coroado aqui. Em 1909, Joana d'Arc foi beatificada. Sem dúvida, um marco na história deste país e da humanidade. Aqui na Catedral de Notre-Dame, os revolucionários da Revolução Francesa cometeram aquela que talvez tenha sido a maior atitude de blasfêmia e de desafio a Deus. Eles colocaram uma mulher prostituta como a deusa da razão, substituindo assim a adoração ao Deus da Bíblia. O Panteão aqui em Paris é outro local icônico que revela a maneira arrogante com que o ser humano às vezes trata as coisas de Deus. Este local foi construído para ser uma igreja em estilo românico, portanto um local em que se adorava a Deus. E após a Revolução Francesa, durante a Revolução Francesa, os revolucionários tomam conta desse local e aqui passam a glorificar o ser humano, colocam o ser humano no trono em lugar de Deus. Vale a pena realmente estudar um pouco a respeito da Revolução Francesa, não só os aspectos positivos que advieram dessa revolução, mas também os aspectos negativos ligados à religião. Eu tenho aqui 2 livros, pelo menos, que eu quero citar. Um deles é Reflexões sobre a Revolução Francesa, de Edmund Burke, um livro muito bom sobre esse assunto. E outro é esse aqui de Christopher Dawson, Os Deuses da Revolução. Interessante que não são autores religiosos, como é o caso de Maxwell, que eu já recomendei para você, mas que percebem realmente alguns aspectos religiosos, espirituais por trás, aí nos bastidores dessa revolução, a Revolução Francesa. Eu vou citar aqui um trecho deste livro, Os Deuses da Revolução, na página 7, que diz assim: o embaixador dos Estados Unidos na França escreveu de Paris em 1792 que tinha vivido para ver uma nova religião surgir. Ela consiste em uma negação de toda a religião, e seus adeptos têm a superstição de não serem supersticiosos. Eles têm para com isso tanto zelo quanto qualquer outra seita, e estão igualmente prontos para devastar o mundo, a fim de angariar prosélitos. E diz mais na página 114, o livro de Dawson: como o cristianismo, o novo culto era uma religião de salvação humana, a salvação do mundo pelo poder do homem, tornado livre pela razão. A cruz foi substituída pela árvore da liberdade, a graça de Deus pela razão do homem e a redenção pela revolução. Palavra bastante significativa, especialmente nos tempos em que vivemos. Muito bem, os desdobramentos da Revolução Francesa, em contraste com o que vemos aqui no Apocalipse, é que nos interessam neste momento. E eu quero citar apenas 2, o neo-ateísmo e o marxismo cultural, o chamado marxismo cultural, que eu considero sendo, então, o último respiro da Revolução. Eu vou usar mais uma vez aqui o Maxwell, no livro Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, para mostrar realmente o que tem a ver o neo-ateísmo e o marxismo com a Revolução Francesa. Veja o que diz esse historiador. Outro importante legado da Revolução Francesa foi o comunismo. Karl Marx, ao sistematizar o comunismo, e Lenin e Trotsky, ao prepararem a violenta Revolução Bolchevique de 1917, analisaram cuidadosamente o curso da Revolução Francesa. Durante o processo, eles assimilaram extremamente bem uma lição correlata, ensinada pelo filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Tratava-se da doutrina de que uma minoria, que sabe o que é melhor para o povo, deve impor sua vontade à maioria, para o próprio bem desta. Diz o professor Palmer, veja só esse trecho que eu grifei: o movimento comunista jamais haveria tomado a forma que tomou, não fosse a ocorrência prévia da Revolução Francesa. Então aí estão as raízes, né, desse movimento. Talvez você possa pensar, mas
o comunismo, né, não terminou lá em 1989 com a queda do Muro de Berlim? Bem, o fato é que um senhor chamado Gramsci, Antonio Gramsci, um jornalista italiano, um filósofo italiano, ele percebeu que realmente pelas armas não seria possível impor as ideias revolucionárias marxistas ou comunistas, enfim. E ele então sugere que se faça isso pelas ideias, que sejam cooptados os jornalistas, os professores, os intelectuais, a imprensa, para que então as ideias revolucionárias possam avançar pelo mundo. E note, no bojo dessas ideias está a ideia de que Deus é desnecessário, de que os princípios bíblicos são desnecessários, assim como ensinaram os revolucionários da Revolução Francesa. E no que diz respeito ao neo-ateísmo, 4 nomes se destacaram mais recentemente, né? Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, Christopher Hitchens, eram até chamados de os 4 cavaleiros do Apocalipse. O que eles fizeram? Eu tenho aqui alguns livros deles, já analisei, tentaram trazer de volta o velho ateísmo, agora com uma nova roupagem e tida como então o neo-ateísmo. Fizeram vários esforços nesse sentido, né? Nesse livro aqui, de um autor católico, Denis Lacombe, do ateísmo ao retorno da religião, ele constata o seguinte, o bispo Claude Dagens, na verdade, na introdução do livro, constata o seguinte: os pensadores ateus do mundo moderno, principalmente do século XVIII, denunciam apaixonadamente as mentiras e as ilusões que atribuem à influência do cristianismo. Querem a todo custo libertar as mentes da influência esmagante, aos olhos deles, de uma religião opressiva e manipulada pelos exploradores que são os padres. Diz mais, que o refluxo das formas mais duras ou mais ideológicas do ateísmo deixa lugar ao ressurgimento do sentimento religioso. Não é necessariamente Deus que está de volta, mas o sentido humano do sagrado ou do divino, o desejo sepultado de certa transcendência que vem à tona assumindo formas estranhas. Eu fiz aqui um pequeno gráfico mostrando que no tempo dos pensadores gregos, os filósofos gregos, o ateísmo ele é uma reação ao politeísmo e às religiões pagãs. No tempo aqui, já após a Revolução Francesa, né, o ateísmo, a revolução, o marxismo como reação à religião, entre aspas, cristã, que infelizmente naquela sociedade estava bastante deturpada. E o neoateísmo atual como reação à religião e ao neopaganismo, a religião estranha a qual eles reagem. Só que todo esse esforço foi em vão, porque realmente está havendo um ressurgimento do sentimento religioso. Como a Bíblia foi destruída, entre aspas, foi perseguida e estigmatizada após a Revolução Francesa, após o Iluminismo, o que acontece? As pessoas que sentem um vazio espiritual se voltaram para outros tipos de crença. Não tinham mais agora um norte e passaram a adotar crenças estranhas, como disse aqui o bispo Claude Dagens. Veja só, na verdade a gente pode perceber isso com alguns gráficos, algumas notícias e pesquisas que mostram que realmente o mundo está se tornando cada vez mais religioso e não menos como queriam os arautos do neoateísmo. Outra pesquisa aqui no The Guardian, em 2018, né? Porque a fé está se tornando cada vez mais e mais popular no planeta. Não adiantou, eles tentaram de tudo, né? Esse último suspiro da Revolução Francesa, o neoateísmo, tentou de tudo. Richard Dawkins, por exemplo, chegou a fazer campanhas para pregar o seu ateísmo. Deus não existe, provavelmente Deus não existe, então pare de se preocupar e curta a sua vida, né? Eles tentaram. Dawkins, inclusive, organizava acampamentos para crianças, tentando incutir na mente delas o ateísmo, numa espécie de catequese, literalmente, né? Tentando ensinar o neoateísmo para as crianças em idade bem precoce. Não adiantou, as pessoas estão se voltando para Deus. Nesse momento eu me lembro de Eclesiastes 3:11, em que Salomão diz que Deus nos criou com anseio pela eternidade. Há dentro de nós um vazio que precisa ser preenchido, parece um chavão, isso é verdade, mas é fato. Na verdade, só Deus pode preencher esse vazio, esse desajuste que há dentro de nós, seres humanos. O neoateísmo, a Revolução Francesa, o marxismo tentaram suplantar isso, tentaram destruir essa religiosidade inata. Não deu certo. E acontece que a besta do abismo, que é representação desse ateísmo revivido, simbolizado pelo Egito Antigo, pelo faraó que negou a Deus, tentou de tudo, mas não conseguiu. Chega um momento em que essa besta do abismo é superada e Satanás tem de volta um poder preferencial que ele vai usar até o fim
deste planeta. Sobre esse poder nós vamos falar quando estudarmos Apocalipse capítulo 13. Espero que essas informações dadas aqui de forma rápida possam tê-lo ajudado a compreender um pouquinho mais as profecias bíblicas. E não se esqueça, nós vamos continuar avançando aqui em nosso conhecimento para entender o que está acontecendo com esse nosso mundo. Olhando para trás, conseguimos compreender o presente e avançar para o futuro com esperança, porque eu repito, as profecias têm um ponto comum. No fim, Deus vence. No fim, o Cordeiro derrota o dragão. No fim, a nossa grande esperança é realizada. Espero que você não se esqueça desse detalhe importantíssimo, que no foco das profecias está Jesus, o grande vencedor, e nós precisamos estar do lado certo para vencer com ele. Um grande abraço para você, que Deus continue abençoando a sua vida e também a sua família.